A seleção brasileira vai encarar mais um desafio pela frente, e em período de Copa do Mundo não há tempo a perder, literalmente. Por isso não perca tempo e vem logo deixando o like e se inscrevendo no canal também, para não ficar por fora de tudo que acontece com o nosso Brasil nessa cobertura insana rumo ao tão sonhado Hexa. O técnico da Suíça, Murat Yakin, analisou neste sábado em entrevista as chances de sua seleção na partida de segunda-feira às 13 horas de Brasília contra o Brasil, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O treinador foi questionado sobre a ausência de Neymar lesionado e minimizou a questão. Minha equipe está em forma e pronta. Vamos enfrentar um adversário que, penso eu, também tem jogadores fortes no banco. Eles podem definitivamente organizar 2 ou 3 equipes diferentes. Eles não ficarão mais fracos por causa disso. O treinador deixou claro que a Suíça tomará cuidados defensivos contra o Brasil, mas também pede atenção ao ataque em um jogo tão difícil. Contra o Brasil, tudo pode sair do controle. Definitivamente, precisamos definir objetivos defensivos concretos para que no ataque possamos explorar nossas oportunidades com mais eficiência. Acho que definitivamente há espaço para melhorias aí. Para Yakin, o empate por 1-1 conquistado contra o Brasil há 4 anos na Copa da Rússia não serve de parâmetro para o próximo jogo. O futebol muda tão rápido com novos jogadores. Nós simplesmente não podemos comparar. Acho desconfortável jogar contra nós, e é isso que vamos mostrar contra o Brasil. Mas não podemos nos esconder e jogar apenas na defensiva. Temos que ser corajosos e mostrar nosso jogo de ataque também. A Suíça estreou na Copa do Mundo com uma vitória de 1-0 sobre Camarões. Está em segundo no Grupo G, atrás do Brasil no saldo de gols. A seleção da Suíça tem nesta segunda-feira o confronto mais difícil de sua fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Mas o meia Shaqiri, um dos principais nomes da equipe, aposta que é possível surpreender. E ele tem um passado como exemplo. O jogador relembrou em entrevista coletiva neste domingo da partida também pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Há 4 anos, as equipes empataram por 1-1. Em 2018, foi um jogo difícil e conseguimos um bom resultado. Temos consciência do que somos capazes de fazer. Acho que evoluímos, ganhamos experiência, jogamos contra grandes equipes e estamos confiantes para encarar um grande adversário. Temos que tentar vencer equipes como o Brasil e já mostramos ser capazes, disse Shaqiri. Brasil e Suíça estrearam com vitórias na Copa do Mundo de 2022. A seleção brasileira bateu a Sérvia por 2-0, enquanto os suíços fizeram 1-0 em Camarões. Shaqiri, entre muitos elogios ao Brasil, disse que pretende se aproveitar dos pontos fracos mostrados pelo time do técnico Tite. Todos os jogadores têm pontos fortes e fracos. É difícil escolher um jogador do Brasil. Eles são muito rápidos, têm um jogo muito atraente, mas também têm fraquezas e vamos tentar aproveitá-las. Eles jogaram bem na estreia, mas sabemos como nos comportar diante de grandes equipes, completou. Shaqiri também aposta que a Suíça terá pouca chance de finalizar ao gol diante da forte defesa brasileira. Sabemos que o Brasil tem uma defesa muito boa, com excelentes jogadores, como o Thiago Silva. É um setor com muita experiência e não vai ser fácil, mas eles também têm pontos fracos que precisamos aproveitar. Quando não há muita chance de finalização, temos que aproveitar ao máximo as poucas oportunidades criadas. A Suíça terá um desfalque para o jogo contra o Brasil pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O atacante Noah Okafor está fora da partida. De acordo com a assessoria da imprensa da seleção suíça, Noah Okafor tem uma lesão muscular na coxa e não será opção para o técnico Murat Yakin no estádio 974. Sem um atacante, que já deveria ser reserva, a Suíça deve entrar em campo nesta segunda-feira com Sommer, Widmer, Schär, Akanji e Rodrigues, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sou e Vargas. E embolou. O que era para ser somente um momento de jogo e um daqueles desconfortos leves de jogador se tornou algo muito pior. Na estreia do Brasil na Copa do Mundo, a Canarinho saiu com vitória por 2-0 contra a Sérvia, mas Neymar saiu com uma lesão ligamentar e edema ósseo, dando lugar a Rodrigo do Real Madrid. As primeiras informações são de que o craque vai ficar de fora da fase de grupos do Mundial, mas o comentarista Denilson falou que a situação é mais grave do que parece, e o camisa 10 corre o risco de perder toda a competição. Essa informação que recebi, a lesão, tanto de Danilo quanto do Neymar, é mais preocupante do que a gente imaginava. A princípio, são só esses 2 jogos que restam, Camarões e Suíça, que são os 2 próximos jogos da seleção brasileira. Mas a informação que recebi aqui é que eles correm o risco de não participar mais da Copa do Mundo, comentou na live do streamer Casimiro. Por isso falei que é uma informação que preocupa a todos os amantes do futebol, principalmente aquele que gosta do futebol do Neymar, e agora vale a gente falar que o Tite tem uma seleção de muita qualidade também, completou.
Na ocasião, outro charado maior streamer da internet, o Kazé, também falou sobre. Casemiro se revoltou com parte da galera que mora aqui no país torcendo contra o jogador brasileiro. O volante disse o seguinte: quando você deseja o mal para uma pessoa, independentemente de quem seja, é muito grave e diz muito mais sobre você do que dos outros. Eu fico muito triste, principalmente por ser uma pessoa que ajuda tanta gente. O Neymar não merece isso. O lateral direito Danilo e o atacante Neymar estão fora dos próximos 2 jogos da seleção na primeira fase da Copa do Mundo do Catar. O Brasil enfrenta a Suíça na segunda-feira às 13 horas de Brasília e Camarões na sexta às 16. Veja aqui quem são os jogadores que podem entrar nas vagas. O baque é grande, mas o Brasil não tem tempo a perder. Sem Neymar e Danilo para as partidas contra a Suíça e Camarões, Tite já começou a buscar alternativas na atividade da sexta-feira no Grand Hamad Stadium em Doha, e o leque de opções é vasto tanto para a lateral direita quanto para o meio de campo. Para a vaga de Neymar, são 3 possibilidades. Rodrigo seria o substituto natural, com características similares e sem mexer tanto na estrutura do time. Fred e Bruno Guimarães, no entanto, também tem chance com favoritismo para o jogador do Manchester United. Nesse caso, o substituto do camisa 10 na prática seria Lucas Paquetá, mais adiantado e abrindo a vaga de segundo volante. Na estreia contra a Sérvia, por vários momentos, Danilo saiu da lateral e cedeu espaço aos avanços de Marquinhos, que também já atuou como lateral direito. Mesmo que os treinos pré-copa tenham servido para observações do treinador e a preparação homogênea do elenco, Tite perde parte do entrosamento do quarteto que jogou boa parte do ciclo: Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro. A dupla tinha feito exames de imagem na manhã da sexta-feira e já havia iniciado sessões de fisioterapia. Danilo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o problema de Neymar foi no tornozelo direito. E as grandes opções para substituição para a seleção brasileira para ambos os desfalques são essas aqui: Daniel Alves. O jogador mais questionado após a convocação de Tite tem boa chance de ser titular em sua terceira Copa do Mundo. Reserva imediato de Danilo, vê Éder Militão, zagueiro que pode ser improvisado no setor como um concorrente. Diante de 2 adversários que dificilmente vão atacar o Brasil, como Suíça e Camarões, a escolha pelo experiente lateral direito de 39 anos faz mais sentido. Pesa contra Dani o longo período de inatividade. A última partida foi realizada no dia 24 de setembro pelo Campeonato Mexicano, no qual defendeu o Pumas em 12 partidas com 3 assistências. Éder Militão, testado por Tite como lateral direito no amistoso contra a Gana em setembro, é uma opção que mais se assemelha ao que Danilo oferece à seleção. Com características mais defensivas, Militão começou a carreira no São Paulo, atuando no setor em 2017 e 2018, mas se descobriu como zagueiro em sua passagem pelo Porto na temporada 2018-2019. Há 4 anos no Real Madrid, se firmou na posição onde atuou sem variação nos últimos 3. Aos 24 anos, soma 23 jogos e um gol marcado com a camisa da seleção brasileira. Na temporada atual, entrou em campo 17 vezes pelo Real, 15 como titular e balançou as redes 3 vezes, sempre como zagueiro. Fred, titular em boa parte do ciclo até o Catar, foi sacado para dar lugar a Vini Júnior na estreia da Copa do Mundo e surge como um dos favoritos para recuperar um lugar no time com a lesão de Neymar. Dessa maneira, Lucas Paquetá seria adiantado para ocupar o espaço deixado pelo camisa 10, com o jogador do Manchester United voltando a fazer dupla de volantes com Casemiro. Fred participou da estreia na Copa do Mundo ao substituir Paquetá aos 29 do segundo tempo e teve bom desempenho. Pelo United na última temporada, foram 16 partidas, 7 como titular e um gol marcado. Rodrigo foi o escolhido por Tite para entrar na vaga de Neymar e mesmo em pouco tempo conseguiu construir boas jogadas e levar perigo. Caso tenha a oportunidade, o treinador não precisará mexer em 2 posições e manterá a estrutura tática da equipe com Lucas Paquetá como volante. Além disso, há um entrosamento natural com Vini Júnior dos tempos do Real Madrid. Um dos heróis do título espanhol na última edição da Champions, com 2 gols na semifinal contra o Manchester City, está acostumado a jogo grande e vive grande fase no clube. Na temporada atual, são 19 jogos, 15 como titular e 7 gols marcados. Com a camisa da seleção, são 9 jogos e um gol. Bruno Guimarães, a zebra entre as opções. Por mais que viva grandes momentos no Newcastle, foi a última opção de Tite na disputa com Paquetá e Fred nos treinamentos desde Turim. A formação de meio de campo reserva do treinador, nas atividades tem Fabinho, Fred e Everton Ribeiro. E a lógica foi cumprida com a escolha pelo jogador do Manchester United para entrar no lugar de Paquetá diante da Sérvia. Se ainda precisa convencer Tite de que a melhor opção, chegou ao Catar como um dos jogadores mais em alta na Europa por tudo que faz, no surpreendente terceiro colocado do campeonato inglês. Pela Premier League, são 12 jogos e 5 participações em gols na temporada atual, 3 marcados e 2 assistências. Everton Ribeiro, outro que corre por fora, já substituiu Neymar durante as eliminatórias, mas em outra distribuição tática da equipe em campo. Tem características diferentes da de Rodrigo e costuma partir da direita para dentro em busca de espaços para construir jogadas. Danilo picks up the loose ball, gets it into Vini into Neymar.
He's got Richarlison and Rafinha in the box. Oh, lovely pass. Richarlison! Mas afinal, essa Copa será mesmo do Brasil? Vem aqui nos comentários me contar. Tamo junto e não esquece de passar sempre por aqui ao decorrer desse período, porque vídeos assim não faltarão de forma alguma. Eu te vejo no próximo.